muitas vezes ele não recebe nem a comunicação um dia antes. Chega Ele na hora. chega na hora, ele recebe a comunicação. Ou às vezes não entregaram, foram passado, né, para o responsável com um tempo hábil e o responsável esqueceu, o responsável acabou não se organizando, foram Eu tantas tô as... aqui, nem sei por quê. Mandaram vir para cá. Exatamente. Entra na sala, né? E No ele não local de sabe nem qual vai ser o assunto abordado. Uhum, uhum. Então, e daí tu tem que desconstruir também aquele não queria estar aqui, né? Não queria estar aqui. Esse é o primeiro bloqueio. Exatamente, é a premissa. Então, e não trabalhar que está obrigado, que tu é obrigado a usar, tu é obrigado a fazer. Porque vamos lá, né? Desde que o mundo é mundo, tudo que ao natural, o nosso cérebro, ele não lê o não, né? Ele lê o não como um sim. Desde criança, ele lê o não como um sim. Diz não para uma criança, ela vai fazer. Uhum, uhum. Me provoca Ex- para eu contrapor aquele não, né? E, ou Eu as, sou independente, eu tenho, né? e às vezes a criança, segundo estudos, a criança até os 3 anos ela não entende, de 3, 4 anos ela realmente não entende. Tem testes comprovados e que ela não entende o não. Uhum. Ela ainda não sabe o que é o não. Então, o não para ela, em muitas situações, é o sim. Já a partir dessa idade, lá para os 4, 5 anos em diante, e da forma adulta, o não é me impedir de fazer algo. E quando me impede de fazer Eu quero algo, tentar, vou buscar fazer eu de um vou jeito. fazer. O meu cérebro entende que eu vai lá e faz. Uhum. E a gente precisa também desconstruir isso, né? Fazer com que eles desenvolvam níveis de consciência e não níveis de obrigação. A gente tenha nos nossos deveres, nossas obrigações, mas quando a gente é estimulado a entender a importância, é outra coisa. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje, a minha entrevistada é uma profissional que faz a comunicação da segurança junto às pessoas, aos profissionais e aos trabalhadores. É a Sheila Rodrigues, mais conhecida na nossa área como Sheilinha da Segurança. Ela é técnica de segurança do trabalho há mais de 20 anos, está fazendo uma especialização em gestão de RH, e ela tem uma empresa de consultoria que trabalha na assessoria de segurança do trabalho, mas especialmente ajudando os trabalhadores a se prepararem, cipeiros, profissionais de várias áreas. Depois da vinheta, a gente conversa com a Sheila. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Sheila, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Olá, tudo ótimo. Estou Legal. muito feliz aqui em estar com esse convite, né? Para mim é realmente um privilégio. Que legal. Bom, Sheila, a gente se conhece há muito tempo. Recentemente não, mas algum tempo atrás a gente foi colega de júri, né? De uma premiação do Ministério Público do Trabalho, né? Movimento de segurança nas escolas. Isso aí.
E você é muito articulada, você está sempre nos eventos, os eventos que a proteção faz, você está em praticamente todos, né? Na Prevensul, na Ex-Proteção, na FISP, já te encontrei. A Sheilin é carta premiada em todos os eventos, né? Você há muito tempo já atua, apesar de jovem, né? Há muito tempo atua, né? Como técnico de segurança, tem uma empresa de consultoria, mas você procura se qualificar usando os espaços e que hoje são mais fáceis, mas na época que você começou, lá nos anos 2002, você se formou, né? Era mais difícil a gente ser profissional de segurança e buscar o conhecimento. Totalmente mais difícil. Mais difícil em partes, né? Uhum. Se a gente for comparar os dias de hoje, que a gente tem as informações na palma da mão, realmente hoje é mais fácil. Mas antigamente tinha um volume. A gente tinha a Fundacentro, que realizava muitas capacitações. Muitas capacitações, né? A gente tinha os fabricantes de EPIs que conseguiam fazer workshops, palestras, vários Mas continuam eventos. fazendo, né? Continuam, mas naquela época o volume muito era intenso, muito intenso. muito mais intenso. Presencial, pelo menos, né? Exatamente. Então eu procurava estar o máximo possível nesses eventos para me ajudar a me desenvolver. Até porque eu iniciei o estágio muito cedo, extracurricular, né? Muito cedo, e não tinha profissional de segurança. Você começou a nem engenheiro. estagiar, nem estava formado como técnico de segurança. Ah, o estágio. Sim, é normal, mas Exato. você bem cedo começou já, né? Eu comecei exatamente foi em julho, 4 de julho de 2000, eu comecei a fazer o estágio. Comecei o meu curso em março. Sim, em poucos julho, meses depois de começar, poucos meses já buscou eu espaço. já estava buscando. Então, precisei buscar essas capacitações para conseguir agregar um pouco mais no que eu estava fazendo, né? Mesmo que a ideia do estágio era 3 meses, eu acabei ficando 12. Mas eu precisava buscar qualificação, e os próprios fabricantes, os representantes que começaram a me visitar, e eu comecei a buscar, acabavam me fazendo os convites. Os fornecedores de EPI. Isso. Acabavam me fazendo os convites para mim participar já naquela época. Que legal. Então foi que muitos deles eu conheço, a gente tem uma relação até hoje, inclusive quando a gente vai às feiras, a gente se encontra. Sim. Então isso é ímpar, né? A gente ainda vê isso, mas hoje parece que está um pouco diferente, né? A gente percebe um profissional quando ele está envolvido, comprometido com a sua qualificação, né? Quando ele está presente nesses espaços, né? E faz muita diferença. Muita. Eu descobri muito cedo a feira, né? Quem me apresentou a feira foi a Revista Proteção, né? Foi a Prevensul, né? Que foi as primeiras feiras. Você está no Rio Grande do Sul, você hoje está em Gravataí, né? Exato. Né? Para quem não conhece, Gravataí é ao lado de Porto Alegre, muito próximo de Porto Alegre. Tem uma fábrica da General Motors, tem Exatamente. um polo industrial bastante importante. E daí é o natural, a gente começou a respirar isso, né? A própria revista, a gente não pode deixar de falar disso, porque nos tempos antigos, a gente não é tão antigo assim, mas em outros tempos, naquela época, um dos meios que a gente tinha de buscar conhecimento, muito mais forte que hoje, era através da revista. Existiam poucos canais e a proteção era um desses poucos canais na época. Exatamente. Hoje em dia se ampliou bastante isso. Exatamente. Né? Então, eu sou assinante da revista desde 2000, desde quando eu era estudante. Ainda não formada, você já fez assinatura? Já fiz assinatura. Que legal. E eu lembro até hoje com quem eu fiz assinatura, né? Que legal. Então, que foi com a Adriana, né? Com a Adriana Pires, que trabalha com a gente até hoje. Então. Exatamente. Então, olha quão bacana né? Em que a gente acaba construindo relações também, né? Pessoas, né? Exato. Esse, aliás, é um diferencial seu, né? Você tem essa coisa de estar muito próxima das pessoas, né?
Você olha no olho, você consegue se comunicar. Isso te ajudou muito na formação, no trabalho de treinamentos com os trabalhadores? Com certeza. Porque assim, quando tu consegue ter essa interação, ter esse olho no olho, tu acaba conseguindo também buscar formas de se aproximar das pessoas. Até porque tu tá ali falando com pessoas que têm diversos níveis de conhecimento. E assim como às vezes a gente está só com uma roda de profissionais, só com uma roda de engenheiros, tu tá com uma roda de trabalhadores com pouquíssimo nível de instrução, em que inúmeras vezes eles não nem assinam o seu nome, né? É no dedão. Ainda temos poucos, Claro, mas temos, tem. e naquela época a gente tinha mais ainda, né? Logo que eu iniciei, tinha mais ainda, era no dedão. Então, precisei buscar ferramentas, né, da comunicação para me aproximar dessas pessoas. Às vezes até falar a língua deles, né? Como a gente diz, né? As gírias, né? O jeito, são meios de tu conseguir se conectar. Em algumas situações, eu até nem apresento o meu currículo, porque ali, para eles, não importa o meu currículo. E eles se sentem mais próximos. Quando eu sou graduanda, Sim, eu sou técnica de sim. segurança, Isso acaba eu sou afastando bombeira mais, né? civil. Exatamente, não precisa, né? Para eles não precisa, né? Tudo vai depender de onde tu estás. E ao longo do tempo também, eu fui aprendendo a fazer essa interação, essa comunicação com essas pessoas. E em alguns casos, às vezes a gente usa as próprias gírias deles, né? Quando eu vejo, assim, às vezes eu tô falando, né? Opa, só um pouquinho, peraí. Mas acaba sendo bacana e importante, né? Porque eles se sentem até mais confortáveis para fazer as trocas, né? Porque eles têm muito conhecimento, eles têm muita experiência. E só que muitas vezes é mal usado. E a gente precisa usar a experiência, o conhecimento que eles têm, a vivência que eles têm. Então, isso é fundamental para a gente conseguir trabalhar a consciência, não trabalhar a obrigação. Exatamente. O papel do profissional de segurança, não estou dizendo de todos, porque tem vários espaços a serem ocupados para os profissionais, mas um papel muito importante é o da formação e dessa questão da formação da cultura de segurança, né? E como é que eu vou falar de cultura, como é que eu vou fazer treinamentos, vou fazer educação, sem eu ter essa proximidade com o trabalhador, né? Entender como é que ele está me ouvindo. Porque se eu venho com um discurso igual sempre, esse discurso não vai funcionar. Em alguns momentos vai funcionar, mas em outros momentos não, porque cada pessoa é uma pessoa, cada tem sua cultura, tem as necessidades, as suas, né? E isso acaba impactando muito no resultado final. Com certeza. E às vezes entender também a realidade no qual ele está inserido. Porque dependendo da realidade, o que a gente vai falar acaba sendo uma demagogia. Eles acabam começando até a rir da tua cara, porque aquilo ali não vai ser aplicado na prática. Eles não vão conseguir vivenciar. Eles não têm aqueles recursos ali, tu começa a falar dos recursos, que eles têm que fazer isso, que eles têm que fazer aquilo. Às vezes não tem nenhum procedimento. O discurso do treinamento é muito bonito, mas não bate com a realidade dele. Exato. Então a gente tem que buscar trabalhar com base na realidade deles, com base nos recursos. Às vezes os profissionais se espantam que eu peço várias informações. Só um pouquinho, peraí. O que essa moça está querendo ser? Exato. Informações sigilosas, às vezes eu recebo. Não podemos passar, sim, né, sim. em função da LGPD, em função do sigilo, aquela coisa. Olha, eu vou fazer algo para ti, desenvolver algo para ti, porque eu sempre busquei fazer o trabalho diferenciado, ou seja, personalizado para a realidade daquela empresa. Como eu vou fazer um trabalho personalizado para ti se eu não conheço? Que tipo de informação tu pede e as pessoas às vezes têm estranho quando você pede? Hoje, por exemplo, vamos fazer um treinamento de indústria da construção. Tá. Eu preciso dos riscos daquelas pessoas. Sim. Ou seja, eu preciso para fazer do PGR. um treinamento adequado àqueles riscos, senão eu preciso do mínimo problemas que eles não do enfrentam. PGR, do recorte do PGR, Sim, daquelas pessoas, daquelas áreas. Sim. Se eu não receber, fica muito mais difícil. Sim. Eu vou fazer quase que no
Senão é pegar a norma, ficar falando dos itens da norma e de E muitas vezes tu situações, não né? vai estar falando daquilo que eles de fato precisam saber. Tu acaba Que não impacta no conseguindo. dia a dia deles. Exato, tu acaba não conseguindo colocar uma. Porque tu vai falar de uma forma mais ampla. Tu podendo falar de uma forma muito mais compactada e objetiva, tu vai ficar navegando em algo e acaba sendo desnecessário para eles. Ah, isso aqui eu nem faço. Ah, isso aqui a gente nem tem aqui. Então, isso, quando a gente coleta, eu falo coleta de dados, né? Cada profissional usa o título que quiser. O meu eu uso coleta de dados, coleta de informações, porque é isso que eu faço. Preciso entender aquele público, eu preciso entender a realidade da empresa também. Às vezes os perfis das empresas são diferentes. O entendimento, que às vezes assim, a gente fala de cultura, mas tem empresas que nem têm cultura nenhuma. Porque o empregador, ele não tem uma informação, um desenvolvimento cultural relacionado à segurança. Ao tema, né? Exato. Relacionado à segurança. Então, como tu vai falar algumas coisas, trabalhar algumas coisas que não são a realidade do carro? Então, precisa, se quer se aproximar das pessoas, tu precisa também fazer com que trabalhe a realidade. Ela sabe como funciona aqui. Ela está entendendo como é que é o meu problema. Ela nunca esteve lá no meu setor, mas ela está falando de coisas que têm sentido para mim. Exatamente. E daí a comunicação começa a se estabelecer. Exatamente. Em algumas situações, a visita técnica, em conhecer o ambiente, é importante, é necessário. Em algumas situações não tem como. Deu lá toda a comunicação lá, o tempo não deu. Mas uma das coisas que eu procuro sempre é fazer uma visita técnica para dar ter um pouquinho de visão de do como... cheiro do departamento, do chão de fábrica, né? Exatamente. Faz a diferença, faz muita diferença. Porque daí tu pega pontos cruciais, chaves deles, e às vezes a troca com os profissionais de segurança também fazem muita diferença. E daí tu vai falando, e daí tu usa as próprias falas, né? Aqueles toquezinhos que eles vão te dando de forma inconsciente. Mas tu deixas, né? Exatamente. Daí tu vai conseguindo trabalhar e o pessoal se solta mais, né? Porque é difícil tu começar um treinamento com as pessoas já soltas, são pessoas que já te conhecem. Tem clientes que eu vou há 10 anos. Às vezes eu entro na fábrica, as pessoas já começam a me dar oi. É uma situação. Agora, tô indo naquela fábrica, naquela empresa pela primeira vez. As pessoas não te conhecem. Ao natural, as pessoas vão estar retraídas. Sim, é uma pessoa desconhecida, o que ela está fazendo aqui? Exatamente. O que ela veio olhar no meu setor? O que ela... Será que as pessoas têm medo até de perder o emprego, né? Exatamente. Estou fazendo uma coisa errada, vou ser demitido. Dependendo da forma que eles se expressarem, que eles falarem, eles já posso comprometer. Então, a gente precisa também ter esse cuidado e buscar formas de aproximação, também para eles não se sentirem evasivos, né? E ao mesmo tempo para buscar uma forma de se inteirar, de se comunicar e de conseguir fazer com que, puxa, esse treinamento foi para mim. Tá falando da minha casa, né? Porque, queira ou não, o nosso trabalho é a nossa casa. Então, eles precisam se sentir assim para haver uma troca de experiência maior. Que legal. E eu andei vendo, você está fazendo alguns trabalhos de gamificação, né? Algumas experiências nessa linha. Mas usando recursos bem simples, né? Porque quando fala em gamificação, o pessoal pensa em altas tecnologias, jogos eletrônicos e tal. Mas você está falando de papel, tesoura, carrinho. É que vamos lá. A gente tem, às vezes, alguns... recursos limitados. Exato. Tem realidades que às vezes não tem nem internet. Ou tem, por exemplo, a gente disponibiliza, mas o sinal é ruim. A gente vai em distritos industriais, de modo geral, que o sinal é muito ruim. Então, tu não consegue, ou às vezes o pessoal chega e coloca o celular no armário, né? Entra na portaria, já coloca, pode usar o celular. Nem pode usar o celular. Então, a gente, por maior que seja a empresa, então a gente tem que buscar recursos
para conseguir levar a informação, levar a interação. Mas nem toda a aplicação de jogos, de recursos interativos são gamificação. Porque a gamificação, tu usa elementos de jogo, mas não necessariamente é um jogo. Então, tu tem alguns elementos de jogo e mais, os jogos sérios, eles não são considerados gamificação. Então, a gente confunde, principalmente a gente que é leigo, né? A gente confunde isso. Olha, joguinho é gamificação. Não é, por incrível que pareça. Mas eu posso fazer um treinamento, um desenvolvimento com interação, com jogo, mas não necessariamente que seja uma gamificação. Em algumas situações porque tem todos os elementos. Tem o elemento tem recurso digital, ou pode ter o recurso analógico misturado com digital, tem recursos de jogo, tem competição, tem recompensas, tem formas de recompensa. Então, isso tudo entra dentro do pacote de gamificação. Mas o principal para mim hoje é trabalhar as metodologias ativas, que é sair do formato tradicional, apenas a apresentação, né, via projeção, que é o formato conhecido como um formato tradicional. PowerPoint, tela 1, tela 2, tela 3. Exatamente. Eu uso esse recurso, mas eu misturo ele. Essa que é a diferença. E daí fazer essas trocas de experiências, as trocas de vivência, elas são... não tem explicação. Não tem explicação. Isso impacta muito o trabalhador. Ele se sente envolvido e valorizado. Ele se sente envolvido, ele se sente valorizado, ele se sente mais comprometido, ele acaba se sentindo mais engajado, mesmo por muitas vezes ele está ali por obrigação, ele está ali e ele não queria estar ali, mas ao natural ele vai... É normal, né? Ele recebe um comunicado lá, a semana que vem, na segunda e na terça-feira vai ter um treinamento sobre não sei o quê. Dependendo, ele até gosta que vai... Não vai trabalhar no setor que ele já não gosta muito, né? Mas normalmente, tem que ouvir aqueles papos chatos. É segurança do trabalho. Ai, meu Deus do céu. Vem aquelas pessoas falando lá que tem que usar EPI e tal. E daí, como é que funciona, né? Exatamente. E muitas vezes eles não recebem nem a comunicação um dia antes. Chega na hora. Chega na hora, ele recebe a comunicação. Ou às vezes não entregaram, foram passado, né, para o responsável com tempo hábil e o responsável esqueceu, o responsável acabou não se organizando, foram tantas... Eu tô aqui nem sei porquê, mandaram vir para cá. Exatamente. Entra na sala, né? E ele não sabe nem qual vai ser o assunto abordado. Então, e daí tu tem que desconstruir também aquele não queria estar aqui, né? Não queria estar aqui. Esse é o primeiro bloqueio. Exatamente, é a premissa. Então, e não trabalhar que está obrigado, que tu é obrigado a usar, tu é obrigado a fazer. Porque vamos lá, né? Desde que o mundo é mundo, tudo que ao natural, o nosso cérebro, ele não lê o não, né? Ele lê o não como um sim. Desde criança, ele lê o não como um sim. Diz não para uma criança, ela vai fazer. Me provoca para eu contrapor aquele não, né? Eu sou independente, eu tenho, né? E às vezes a criança, segundo estudos, a criança até os 3 anos ela não entende, de 3, 4 anos ela realmente não entende. Tem testes comprovados e que ela não entende o não. Ela ainda não sabe o que é o não. Então o não para ela, em muitas situações, é o sim. Já a partir dessa idade, lá para os 4, 5 anos em diante, e da forma adulta, o não é me impedir de fazer algo. E quando me impede de fazer algo... Eu quero tentar, vou buscar fazer eu de um vou jeito. fazer. O meu cérebro entende que eu vai lá e faz. E a gente precisa também desconstruir isso, né? Fazer com que eles desenvolvam níveis de consciência e não níveis de obrigação. A gente tenha nos nossos deveres, nossas obrigações,
Mas quando a gente é estimulado a entender a importância, é outra coisa. E a segurança é o universo do não, né? Exato. Tudo é não. Tudo é não. Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode. Até para usar o EPI, não pode ficar sem o equipamento. Tudo é um desafio à pessoa, a essa criança de menos de 3 anos ou 4 anos, a que ela acabe fazendo o contrário. E daí vem a comunicação. Esse é um papel fundamental de quem está ali no envolvimento desse trabalhador. Exato. E quando a gente está falando quando a gente fala de criança, a gente está falando de recursos pedagógicos, né? Uhum. E quando a gente está falando de adultos, a gente está falando de pedagogia, só que de uma forma andragógica, né? Que a andragogia nada mais é que a pedagogia de adultos, né? Que tem uma forma diferente de ser conduzida. E a gente também não pode confundir hoje usar recursos, usar brinquedos em que a gente usa com os nossos filhos, ou que a gente usava, né, com os nossos filhos. No meu caso, meus filhos são adolescentes, né? Então, eu não posso confundir que eles vão simplesmente brincar. Eu não posso fazer essa confusão. Eu vou usar recursos, brinquedos, muitas vezes, que muitos jogos, muitos brinquedos, eles são utilizados para adultos e são adaptados para crianças. E muitas coisas, o que a gente faz? A gente usa, que era usado para crianças usam, e a gente adapta para adultos. Essa que é a diferença, né? E daí isso faz a interação. E isso deixa algo mais divertido, mais descontraído. E a gente tem que buscar formas dele aprender com aqueles recursos. Fazer com que quando ele se depare com a situação, ele se lembre daquele aprendizado de uma maneira mais lúdica, mais descontraída. E não aquilo imposto. Porque o imposto, ele não dá certo. E daí a gente tem, né, os perfis, né, de fazer segurança, né? O perfil fiscalizador, o perfil prevencionista e o perfil já que é sobre um outro olhar, sobre uma outra ótica, que a gente tem vários colegas aí desenvolvendo muito bem, obrigado, o assunto, que é sobre os fatores humanos, né? Que é não é uma novidade, não é uma novidade aqui no Brasil, né? É uma novidade para muitos colegas que estão em realidades diferentes, mas é algo que já vem sendo desenvolvido há mais de estudado por muitos profissionais há mais de 10 anos, e para a gente se torna uma inovação, porque a gente está numa outra realidade, né? Então, são recursos e a gente ainda tem uma dificuldade muito grande dos profissionais buscar isso, né? Entender, começar, mas isso aí é novo. Ok, então vamos respirar isso também. Mas isso aí já é velho. Ok, vamos se atualizar e vamos tentar respirar para justamente conseguir levar uma informação de uma forma diferente. Ou como é que eu vou conseguir adaptar a realidade se eu não sei o que aquela realidade está bebendo, está usufruindo. Como funciona o mecanismo daquela... Eu pergunto, por exemplo, eu vou fazer um treinamento, uma formação, eu não digo um treinamento, vou fazer uma formação de CIPA, eu desenvolvo cipeiros. E eu descobri que isso também é uma das minhas paixões na área de segurança. E foram amigos que um dia pegaram e disseram assim, tu respira isso de forma muito natural. Então, não fui eu que disse, agora o assunto que eu vou começar a trabalhar, vai ser sim. Não, veio com o passar dos anos algo natural. Minha primeira CIPAT, eu era estagiária, né? E a minha primeira CIPAT eu não tinha técnico, né? Ganhei até flores. Sozinha? Sozinha. Estagiária, não tinha nenhum técnico para te orientar e tal. Nada. Você foi sozinho. Exato. E eu tenho uma foto, né, tem um registro, né, com a faixa, ganhei flores, e inclusive o meu nome está eternizado nessa empresa,
muitos anos depois, eu fui lá fazer uma visita e tinha uma placa com o meu nome. Que E eu, legal. opa, isso aqui foi uma primeira profissional ainda. Sim. A primeira profissional que passou por aqui. Ah, Aí eu disse assim, essa profissional sou eu. E o cara, ai, eu não acredito. Então, legal. conseguir, isso acaba sendo Deixar um muito, rastro, né, de coisas muito, boas, né? muito, muito bacana. Daí a gente precisa, eu procuro perguntar como é o perfil, né? Como é trabalhada aquela CIPA, se aquela CIPA é fiscalizadora, se aquela CIPA é prevencionista. Com base nessa informação, tu já vai ver como funciona a empresa, como a empresa quer que funcione, né? Como eles atuam. E daí tu começa a conseguir trabalhar, desconstruir ou firmar, fortalecer aquela prática. Então, começa por aí. Então, em todo e qualquer treinamento, a gente precisa buscar alguns recursos antes, estudar, ter algumas informações antes. Então, isso faz toda a diferença, por isso que eu estou sempre buscando, né? Tá participando, os colegas, mas tu tá em todas, onde tem alguma coisa, a Sheila tá lá. Mas é que isso me move também, né? Claro, Estar com claro. pessoas, me conectar com pessoas, me move, né? Agora, às vezes as pessoas perguntam assim, tu tá em casa ou tá viajando? Tá no serviço ou tá viajando? Né? Porque agora eu só te vejo Acho que viajando. tá passeando, não tá passeando, tá viajando, quer E dizer, tá uno, muito trabalhando. agradável. É, sim, aproveita, mas vai se atualizar, vai se buscar. Exatamente, acho que buscar essa atualização, estar no meio de outros colegas, não se sentir superior, né? Buscar esses colegas que já têm um conhecimento mais apurado e se identificaram um determinado assunto. Então, eles vão largar aquela informação de uma forma muito mais natural, de uma forma muito mais genuína e de uma forma que tu vai conseguir aprender muito mais e muito melhor, né? Então, aonde eu posso ir, eu vou. Onde eu posso buscar, eu Beber vou. na fonte de preferência, né? Exatamente. Pessoas boas. Vamos lá. Em 2012, eu vim nesta casa aqui beber a fonte de higiene ocupacional com o Lutgardes. Lutgardes, né? Então, da onde tu conhece o professor? Eu fui aluna do professor. Claro. Então, olha só. Então, não é uma coisa de hoje, de agora, uma coisa de muitos anos. E era um assunto que eu estava vivendo. Eu estava abrindo a minha empresa, criando a minha empresa de consultoria. Precisava de conhecimento. Como tu vai elaborar, desenvolver documentos, acompanhar um documento elaborado por um profissional, né, para um engenheiro, por exemplo, vai fazer um laudo, e tu não ter essa base desse conhecimento, tu não sabe se é certo ou se é errado. Como é que tu vai orientar o teu cliente, né, se não tem a noção? Então, buscar a capacitação, o desenvolvimento é quase básico, né? Mesmo que, mas eu não sou engenheira. E tá tudo bem. Eu já sofri muito com isso. Hoje não sofro mais. E tá tudo bem. Porque eu descobri que não era a engenharia que eu queria seguir, era outra coisa. Mas eu precisava estudar assuntos precisos em algumas situações, estudar os assuntos para conseguir ver até onde eu posso ir. Claro. Eu preciso entender até onde eu posso ir, né? Poucos dias eu fui em São Paulo, estava lá, bem sentada na Fundacentro, assistindo um curso sobre riscos psicossociais. E daí eu fui, caiu a minha ficha que eu já estudo sobre riscos psicossociais há muitos anos. Muito tempo. Eu fui uma das que comprei o livro de riscos psicossociais da revista Proteção. Quantos anos faz que esse livro foi lançado? São poucos os livros que foram lançados pela revista que eu não tenho. Uma vez eu saí daqui, as gurias chegaram a ficar apavoradas. Essa maluca. Comprou vários livros, saiu aqui com vários livros na mão. Sim. Na época que o Giovanni ainda era vivo, né? Giovanni Moraes. O Giovanni ele fazia a atualização das normas, né? Publicava todos os anos um livro para atualizar as normas que hoje as pessoas têm na internet Quando eu conheci ele pessoalmente, tempos Moraes, depois, né? Exatamente, me tornei amiga dele. E ele me disse assim, ó, só não tem um livro meu.
que é o NR para alunos, Uhum. portaria para alunos, né? É o único livro que tu não tens. E é o único livro que eu não te recomendo, porque agora já passou. Porque eu tenho todinha a coleção. Tudo que ele editou, Tenho ele fez várias publicações. exato, muitas publicações. Ele era do mundo offshore também, né? Ele respirava muito, trabalhava muito conteúdo sobre. Comecei a entender um pouco mais sobre perigos com ele. Uhum. Então, é buscar também, não só fazer cursos, não só participar de feiras, mas é buscar livros técnicos, E isso que estudar. você fez e faz, né, Sheila, encontrar as pessoas, conversar com as pessoas, estabelecer relações, né? Isso parece que as pessoas perderam um pouco disso, né? As pessoas querem mandar uma mensagem pela rede social, acham que faz um joinha e acha que leu o livro do cara. Exatamente. Você faz um texto lá de tijolo, né, como o pessoal fala, né? A pessoa não lê e bota um joinha para dizer para você que você é ótima e tal, mas a pessoa não leu. Você não escreveu aquilo para ganhar um joinha. Algumas até escrevem, né? Sim. Mas vamos lá, você escreveu para se comunicar, para passar alguma informação. E as pessoas não estão tendo essa aproximação. E eu estou falando de ler um texto na internet. Eu não estou nem falando que é mais importante, é conhecer você pessoalmente num local, sentar para conversar e bater papo, conversar sobre o que você faz, o que a pessoa faz, trocar ideias, estabelecer relacionamentos, né, redes sociais. E você é campeã nisso, né? É o que dizem, né? Que eu sou a mulher das conexões. Mas eu adoro. Como é que tu vai dizer que gosta de trabalhar com gente se não gosta de estar no meio de gente? É verdade. Se não gosta de estar se relacionando com as pessoas? Seria contraditório, né? Eu não consigo fazer diferente. Não sei fazer diferente. Eu gosto de estar com as pessoas, de trocar com as pessoas. Muitas vezes eu tenho relação até familiar. Acabo. Agora mesmo eu estava falando com O não a gente já tem, chegar na pessoa para conversar, ela pode dizer, não quero falar com você e pronto. E tá tudo Tudo certo. bem. Mas só que na maioria das vezes isso não acontece. Não é assim que acontece. Não é As assim. pessoas são, né, a maior parte das vezes são simpáticas e as pessoas vêm ao natural até a tua pessoa. Sim, Muitas sim. vezes as pessoas vêm até a mim, tem em função das redes sociais, Claro, claro. de uma forma como já me conhecessem há muito tempo. foi E muito eu igualmente. E da mesma forma, eu conheci a Heloísa Guimarães, do Espírito Santo, presencialmente esse ano. Uhum. Mas foi uma loucura. As duas, muito agitadas. Uma foi de encontro à outra e a gente começou a fazer um griteiro. Se abraçamos e foi algo muito genuíno. É assim. mágico, essa coisa do ser humano, né? Da proximidade, do abraço, Exato, do beijo, do olho no olho. Exato, do abraço, exato, desse olho no olho. Eu sou apaixonada por olho no olho, isso me move por demais, sabe? É muito especial tu conseguir olhar no olho da pessoa, a pessoa conseguir ver a tua sinceridade, tu conseguir ver a sinceridade dela. Nem sempre tu vai conseguir fazer essa leitura, Claro. né? Mas na maioria das vezes tu vai. E daí isso não tem barreiras. E as pessoas ficam dizendo, não, mas eu não sou de São Paulo. São Paulo é que mas em cada região tem gente muito boa, em todos os estados, todas as cidades, não, mas porque nosso setor é um pouco restrito, tem algumas cidades que não tem tantos profissionais. Mas em cada estado tem gente muito boa. E tem eventos e a gente percebe, tem eventos que acontecem e às vezes a gente percebe que as pessoas acabam não indo por comodismo, né? E isso eu acho que as redes sociais elas acabaram prejudicando um pouco as relações. Mais ainda, já era antes eu percebia, porque às vezes eu era muito criticada, sempre fui muito criticada por colegas. Como é que tu tá indo pra feira? Como é que tu tá indo para um evento e a gente não conseguiu ir, a gente não consegue sair daqui? Porque muitas vezes, várias vezes, a gente não se permite. E não luta por isso. Às Não vezes a luta empresa por tem, isso. não, pô, mas articula, mostra para a empresa que é importante, né? Porque a empresa não é burra, ela pode ser ignorante em relação a não conhecer o assunto. Mas se eu argumentar, eu tenho certeza que a maior parte das empresas vão ceder,
né? Eu nunca fui descontada por ir. Eu sempre me organizei para ir, Sim, que sim. é uma das coisas que às vezes falta, eu me organizar para ir. Claro, Em claro. algumas situações, teve poucas situações eu não consegui ir, e tá tudo Sim, bem. isso faz parte do... Exato. Mas muitas vezes, quando eu queria ir em um determinado evento, eu me organizava, planejava. E às vezes a empresa, no primeiro segundo, me dizia não, não tem problema. Então, me desconta esse dia, que vai no final da história, vai ser ainda benéfico para mim, esse dia aí. E eu vou acrescentar muito mais para mim do que esse valor, né? Tá me descontando, do que eu vou Você está aprender de investindo em você, conhecimento. né? Exatamente. E às vezes a gente diz, não, eu não vou deixar de trazer oportunidade de conhecimento para a empresa por causa de um dia de desconto. Nunca fui descontado. E daí, nessas situações, aí a gente vem com a palavra posicionamento, que muitas vezes nos falta. Né? Eu não confrontava as pessoas, mas eu me posicionava e dizia, não, tudo bem, então eu vou ter que faltar nesse dia, mas tu já vai saber o motivo da minha falta. Aí depois, não, pensando bem, eu consegui ir lá, eu falei, não falou com ninguém, a pessoa Sim. era responsável, né? E não é o dono da empresa, é às vezes um chefe intermediário que Exato. tá até com ciúme que você está indo para um local e não vai, né? Não traz o certificado que a gente vai abonar esse dia. Ok. E tá tudo certo. Mas foi uma forma de eu me posicionar. Se eu não tivesse me posicionado naqueles momentos, eu não teria conseguido ir. E eu não teria visto que é possível. Em algumas situações, de repente me descontar e ok, tá tudo bem. Mas qual era o valor daquele desconto? E qual era o valor no todo que aquele momento ia me acrescentar? Tanto de conhecimento quanto de relações. Então, tem pessoas que, Sheila, como tu conhece tanta gente? Vamos lá. São mais botando aí no lápis, né? Começando aí 20 anos, né? Mais de 20, Mais de 20 né? anos. Botando no lápis desde 2000, de julho de 2000, 25 anos, né? Botando no lápis aí, né? Jubileu de prata. Pois então. Então, um tempo e que tu precisa alimentar também essas relações, né? Claro. E elas são alimentadas nesses momentos. E alimentar também a própria forma de que tu lida com as pessoas. Eu gosto muito da frase do nosso amigo Nilson Laux, que é: a gente precisa ser gente O que Nilson gosta de... que presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Exato. Trabalho do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. E é uma das pessoas que eu aprendi a admirar muito, porque ele usa muito uma frase, né, que a gente precisa ser gente que gosta de gente. Verdade. E como tu diz que é assim e não pratica, não vivencia. E a gente precisa cada vez mais vivenciar. E quando eu tenho a oportunidade de trabalhar com educação, de desenvolver treinamentos interativos, às vezes fazer palestras em CIPATES mais interativas, de uma forma que tu vai conseguir deixar algo para as pessoas, é muito mais do que fazer brincadeiras, fazer piadas, do que brincar com as pessoas ali naquele momento. Às vezes as pessoas pegam, a gente queria brincadeiras. Não, eu não faço brincadeiras. Eu levo algo mais descontraído, interativos e com metodologia. E isso a gente precisa levar essa informação. Eu não sabia que era isso. Daí a gente precisa também orientar as pessoas. Não, eu tô aqui também para isso. E nós, profissionais de segurança, esquecemos disso, né? Que o nosso papel, ele é orientar. Que a gente esquece. Eu não vou estar sendo mais ou menos, mas eu vou estar fazendo o meu papel, né? Levando a orientação, levando a informação e buscando fazer de formas em que as pessoas queiram estar ali. Quando a gente fala de andragogia, é justamente isso. O adulto, ele tem que estar aberto para aquela aprendizagem. E a gente tem que buscar formas, meios, para que ele esteja aberto para aquela aprendizagem. E eu preciso buscar recursos, não só recursos físicos, recursos digitais, mas eu preciso buscar recursos de estudo também. Então, por isso que eu estou sempre estudando, né? Tendo as oportunidades. Eu tive a oportunidade de fazer extensão recente sobre metodologias ativas, terça-feira de manhã.
várias terças de manhã. Vou tentar. O máximo que vai acontecer é que se surgir algo na minha agenda que for inadiável, eu vou faltar. E tá tudo certo. Deu tudo certo. Eu consegui Conseguiu fazer. assistir todas as aulas, consegui entregar um trabalho, porque tinha um trabalho de entrega, tudo consegui fazer. Mas eu já tinha um não. Então fui em busca do sim, que Exatamente. deu tudo certo. E é sobre isso. Que legal. E quando a gente está falando de profissional, né, muitas vezes esse profissional não percebe que o patrimônio que ele tem, a possibilidade de ampliar esse patrimônio, depende apenas dele, né? E aquela justificativa, a empresa não valoriza, a empresa não paga o curso, ok, mas ele não casou com aquela empresa, ele não está ali para o resto da vida, ele vai estar ali naquele momento. Se a empresa não valorizar, vá em busca de outro local, faça a sua consultoria, ou vá para outra empresa que faça essa valorização, mas para fazer isso, você tem que ser um profissional qualificado. E se ele não investe nisso, nós estamos falando de eventos presenciais que são um pouco mais complicados, eu até entendo, mas não é nem necessário a participação, que para mim é muito saudável e tem outros benefícios, mas os próprios recursos que a gente tem hoje nas redes sociais. Que eu falei daquele exemplo do que você escreveu, aquele tijolo que você escreveu, por que eu não leio? Se eu acho que a Sheila tem relevância para mim, em vez de só fazer um joinha e passar para outros 50 joinhas que eu vou fazer, lendo pequenas frasezinhas, por que eu não me aprofundo naquele assunto, naquele conteúdo, se eu acredito que o que a Sheila está escrevendo ali tem a ver com o que eu estou precisando? A gente tem que administrar melhor o nosso tempo. Com certeza. Tem colegas que têm um conteúdo riquíssimo e que se tu pegar as informações, os vídeos que eles gravam, o material que eles escrevem, tu vai conseguir com certeza ter um nível de conhecimento daquele assunto muito maior. E é algo assim que realmente não tem preço. A gente se doa ali, porque eu também escrevo algumas coisinhas, rabisco algumas coisas, e a gente se doa ali para aqueles momentos ali. Então, o conteúdo que eu busco, eu não uso chat GPT para buscar o conteúdo pronto, que é uma outra coisa, é usar a tecnologia, usar o chat GPT para corrigir. O chat GPT é o Ctrl+C, Ctrl+V da atualidade, porque antigamente as pessoas copiavam e colavam e hoje estão usando muito isso. Exato. O que é uma ferramenta maravilhosa, só que ela tem que ser muito bem utilizada. Usada como... Tu pode usar como corretor, tu pode usar como fonte de pesquisa, tu pode usar de várias formas. Suporte, né? Exato, como um suporte. E só que as pessoas acabam utilizando aquilo como algo pronto, né? Mas muitas vezes tem conhecimentos ali de profissionais que escrevem que são deles. E que é o entendimento deles, pessoais, experiências, desenvolvimentos que eles já fizeram. Aproveita isso. Essa semana mesmo eu li uma pessoa dizendo que não tinha dinheiro para fazer uma determinada capacitação. E naquele momento, ok, eu entendo, mas todo sempre. Eu vou te dizer, Guzmão, que eu não... É algo que faz parte da minha história, em que eu faço questão de dizer para muitos profissionais que às vezes a gente precisa... Eu uso isso como exemplo na minha vida, porque a gente precisa entender que nem tudo é simples, é fácil. Eu fiz... não existia, alguns anos atrás, bombeiro civil. Era bombeiro voluntário. Tu fazia formações como bombeira voluntária na escola de bombeiros, né, do Rio Grande do Sul. Eu fiz todas as capacitações possíveis que teve lá. Algumas, eu não tinha dinheiro para ir no MEC, porque o MEC ficava ali na frente, o pessoal atravessava a rua e ia pro MEC. McDonald's. Né? McDonald's. Obrigada. Porque a gente está falando Ministério da Educação e Cultura. Não, era comida mesmo. Mas o pessoal ia, porque os cursos começavam na sexta e um até domingo. Sim. Então, o pessoal na sexta e no sábado iam comer ali no Mac, iam pra churrascaria, iam para vários lugares.
eu não tinha essa grana. Eu tinha grana para bancar o curso e para passagem. Para estar lá, mas não Para estar não lá. com essa mordomia toda. Aí o que eu fazia? Fazia comida na cozinha lá da escola, né? Da brigada, né? E tá tudo certo. Às vezes era um miojo que a grana dava. Isso aí. Mas, e tá tudo bem. Consegui fazer a capacitação. Se a gente quer, a gente consegue, né? Exatamente. É sobre isso. Às vezes é o se planejar dentro da tua realidade financeira, se organizar, administração do tempo. Tem cursos para isso. Eu fiz algumas capacitações. Nem sempre a gente vai conseguir usar tudo. Mas quando tu 1%, 2%, 3%, 4%, 5% que tu use ali, comece a usar e depois vai aumentando essa porcentagem, já faz toda uma diferença. Toda uma diferença. Eu, até alguns anos atrás, eu só lia livro técnico. Né? Hoje eu consigo ler várias coisas, né? E a gente precisa, né, manter essa caixinha de ferramenta latente, né? Porque o cerebelo vai passando os anos e vai desgastando, né? Vai tendo desgaste ao natural e às vezes vem alguns problemas de saúde que reduzem mais ainda. Então a gente precisa manter essa memória viva, essa memória latente, e os livros fazem com que a gente também mantenha isso firme, forte e latente. Então, e foi uma forma também de eu estimular meus filhos a ler. Então, às vezes a gente está movendo outras pessoas. Hoje tem técnicos de segurança que chegam até a mim e dizem assim, bah, eu comecei a fazer o curso técnico por tua causa, comecei a ler por tua causa. E isso é tão bacana, tão legal, tão inspirador, que não tem preço. Não tem preço. São profissionais excelentes, tanto quanto eu, até melhores do que eu, e tá tudo certo. E acaba sendo, eu fico muito feliz, eu vibro por demais, assim, a pessoa às vezes não tem noção o quanto eu vibro por ela, por eu ter conseguido fazer essa diferença. Uma pessoa já e quantas pessoas essa pessoa vai influenciar, exatamente. Quantas informações essa pessoa vai levar para trabalhadores, para às vezes a gente se pega muito, né, trabalhador, mas a gente é responsável também das mais diversas formas, em levar a informação também para o empregador. Por mais que às vezes... saber, né? Ele é ignorante também, muitas vezes, sobre o assunto. E às vezes a gente precisa letrar ele nisso, claro. Né? Levar esse conhecimento, né? Porque quando tu é empregador, tu tem muitos conhecimentos para se desenvolver. Muitos. E daí a gente tem a informação que ele sabe de tudo da área de segurança, né? E ele não sabe praticamente nada. E se a gente não tiver isso claro, que a gente precisa levar essa informação, também é pior. E daí a gente se frustra, porque ele não quis fazer nada, porque ele não entendeu nada. Mas a gente não explicou, a gente não levou a informação. O porquê, não só o porquê legal, o porquê que ele ia ser multado, mas o porquê da importância. Né, de proteger o próprio negócio, porque é a proteção do negócio. Sim. Fazer segurança é a proteção das pessoas, que por consequência é a proteção do negócio. Claro. E é essa informação também que a gente precisa levar. E às vezes a gente precisa usar de alguns recursos, às vezes o estudo vai nos ajudar para isso, as leituras vão nos ajudar, os livros nos ajudam por demais abrir a nossa mente. Não é só NR que a gente tem que saber. Não. Eu já pensei assim, mas hoje eu sei que depois, com o passar do tempo... Existe vida fora das NRs. Muito. Aí vem NR, vem NBRs, vem as ISOs, vem uma série de outros... Mas o mundo é muito mais que isso. Muito mais que documentos técnicos. E o profissional de segurança, acho que todo mundo tem que fazer aquilo porque está na NR. E tudo bem, é importante as NRs e tal, mas elas não são tudo. Não. O mundo é muito mais complexo. É uma base. E olhe lá, é uma base técnica, né? É uma base técnica, não humana, né? Hoje, por exemplo, eu estudo muito comunicação não violenta. Né? E comunicação não violenta é de como a gente se relaciona, de como a gente capta as informações, como a gente não deve julgar as coisas que a gente recebe, como a gente deve estar mais aberto à escuta.
E é isso, como é que a gente vai trabalhar com pessoas sem estar aberto a isso, né? É sobre isso. Sheila, foi muito bom conversar com você. Eu queria abrir um espaço para você, algum comentário final, mas antes de mais nada, te agradecer por estar aqui com a gente, falar essas coisas tão importantes para quem está aí no dia a dia, né? Fazendo segurança, tentando transmitir informações, gerenciar coisas ligadas à segurança. E você tem uma lição de vida maravilhosa que acaba, com certeza, inspirando outras pessoas. Obrigado por isso e por estar aqui com a gente. Olha, a gratidão é toda minha. É muito especial vir aqui de uma outra forma, né? Muito Não para especial. fazer curso, né? Exatamente, não para fazer curso, não para comprar livros, né? Acaba sendo um para abraçar pessoas, Claro. porque a última vez que eu vim aqui foi para trazer uma pessoa, né? Para conhecer o espaço, né? Acabou sendo muito especial. Então, eu queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui, de poder levar um pouquinho mais do, da nossa trajetória, da nossa caminhada, que ela não tem fim, né? Só tem Certeza. fim quando a gente sai daqui, né? E vai para outro plano. E eu gostaria, assim, eu tô muito feliz. Tu sabe quanto eu estou feliz em estar aqui tendo essa oportunidade, porque são muitos anos, né? Então, coisas que a gente fala de assinatura de revista não é demagogia, porque eu absorvo isso, tem um sistema, né, de todo sempre, né? Eu tô lá como assinante, que a gente absorve, né, o conhecimento. Então, gratidão aí por estar sempre das mais diversas formas, fazendo com que a gente também se mantenha atualizado, busque essas informações e agradecer a todos, né, que não parem, não deixem de se desenvolver, de estudar, de ler. Aí eu não consigo ler livro técnico, então leia, tente ler outras coisas e vá absorvendo aos poucos. Eu fiz o contrário, né? Mas não deixe de buscar. Às vezes até alguns filmes nos ensinam, né? Muitos filmes nos ensinam. Então tem tanta coisa que a gente pode buscar o ensinamento e buscar formas, né, de levar a aprendizagem, né, não ficando tão limitado. Muitíssimo obrigada. Obrigado, obrigado, Sheila, mais uma vez. Então, estamos encerrando esse Proteção Tendências que ouviu a minha amiga Sheila Rodrigues, a Sheilinha da Segurança. Na semana que vem, a gente volta com mais um programa. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.